Agora no seu rádio, Papo de Esporte. Todas as informações do mundo do esporte com Pedro Natário. Os Jogos Olímpicos têm o objetivo de unir nações e promover a paz. Mas, ao longo da história, algumas edições ficaram marcadas por boicotes, originados de disputas políticas. A primeira Olimpíada afetada por boicotes foi a de Melbourne, na Austrália, em 1956. No contexto da Guerra Fria, a invasão da Hungria pela União Soviética causou as desistências de Espanha, Holanda e Suíça. A tensão entre Hungria e União Soviética foi parar dentro da piscina. Os países se enfrentaram no polo aquático e a partida terminou com troca de socos entre os atletas. Egito, Iraque e Líbano também desistiram de competir, mas por causa dos ataques de Israel ao Canal de Suez. Quem também não compareceu foi a China, incomodada com a presença de Taiwan. A disputa pela liderança no quadro geral de medalhas também teve uma pitada de Guerra Fria. A União Soviética superou os Estados Unidos, 98 medalhas contra 74. Em 1976, os Jogos de Montreal ficaram marcados pela desistência dos países africanos. Em janeiro daquele ano, a seleção de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks, foram à África do Sul disputar amistosos contra a seleção de rugby local. O problema é que a África do Sul estava sob embargo esportivo por causa do regime racista do apartheid. Os amistosos não agradaram os outros países africanos, que pediram a exclusão da Nova Zelândia dos Jogos de Montreal. O Comitê Olímpico Internacional não excluiu os neozelandeses e 29 nações se retiraram do evento, 27 africanas, além da Guiana e do Iraque. Costa do Marfim e Senegal foram os únicos países africanos que disputaram os Jogos. Nas Olimpíadas de 80, o maior e mais famoso boicote da história. Em Moscou, a polarização causada pela Guerra Fria atingiu em cheio os Jogos. Os Estados Unidos lideraram o boicote de 61 países capitalistas em protesto à invasão do Afeganistão pela União Soviética. A decisão foi do então presidente americano Jimmy Carter. Curiosamente, o Brasil foi beneficiado pelo boicote. As seleções masculina de basquete e feminina de vôlei, que não conseguiram a classificação, foram chamadas para substituir os países que desistiram de competir. O basquete ficou no 5º lugar, enquanto que o vôlei terminou na 7ª posição. 2 campanhas honrosas. Na cerimônia de encerramento, o ursinho Misha, mascote dos Jogos de Moscou, roubou a cena. Um mosaico de placas coloridas foi montado e o ursinho chorou devido ao boicote e às tensões entre Estados Unidos e União Soviética, um dos momentos mais conhecidos da história das Olimpíadas. 4 anos mais tarde, em Los Angeles, foi a vez dos soviéticos darem o troco. 14 países ficaram de fora dos Jogos. No mesmo ano, o bloco que boicotou os Jogos de Los Angeles organizou os Jogos da Amizade, realizados na União Soviética entre julho e agosto. Em 88, as Olimpíadas foram em Seul, na Coreia do Sul. A Coreia do Norte quis sediar algumas provas, mas tanto o Comitê Olímpico Internacional quanto os vizinhos do Sul não autorizaram. O resultado foi a desistência dos norte-coreanos, que foram acompanhados por Cuba, Nicarágua, Etiópia, Madagascar e Ilhas Seychelles. A partir de Barcelona, em 1992, as Olimpíadas não registraram mais boicotes. E os princípios dos Jogos continuem a ser respeitados e o evento seja um momento de união e valorização do esporte. Eu sou Pedro Natário e este foi o Papo de Esporte. Até a próxima! Papo de Esporte. Todas as informações do mundo do esporte com Pedro Natário.